E se eu fizesse um vídeo que iam me julgar por ser advogado do diabo? Ops. Um vídeo defendendo o crime. Não, perdoe. Então, um vídeo falando sobre ciência, Brasil, sociedade, música e psicologia. Para quem não sabe, existe uma vertente da psicologia social chamada psicologia sociohistórica. Essa vertente, ela está encarregada por analisar a realidade do contexto onde a psicologia social e a psicologia em si estão inseridas. Falando assim, eu posso falar sobre o cenário musical brasileiro. Bom, se a gente for ver cenas como o documentário Falcão, Menino do Tráfico, nesse documentário, várias mães já falam que seus filhos já trazem coisas como o sinal de arma com 2 anos de idade. Uma cena muito triste, né? O melhor que eu quero pro meu filho, ele sabe o que é o tráfico, mas eu quero mostrar pra ele o que não é o tráfico, o que o mundo tem a mostrar pra ele, entendeu? Ele tem 3 anos, ele mora na favela, ele sabe o que é o tráfico. Sabe porque ele demonstra, ele fala, vai morrer, vem na mão, ele dá tiro com o dedo, ele fala, pode 5. Mas aí eu poderia dizer, quando um psicólogo está atendendo uma criança na clínica, ele não sabe dizer, ele que eu digo é a criança, não vai saber dizer se a dor dele é uma ansiedade, é uma tristeza ou um medo. Então a gente é obrigado a brincar para colher dados daquela criança. É através do brincar que a criança nos revela um pouco do seu mundo e tudo que ela viveu. A brincadeira que nós brincamos todo dia, mano. A brincadeira tem várias armas, tudo de brinquedo. Tem tipo assim, nós pega eucalipto, aí fala que é maconha. Sendo assim, por que uma criança faz sinal de arminha com 2 anos? Nossa, meio curioso, né? A resposta para essa pergunta é um dever de todo psicólogo, que é um bom profissional saber. Afinal, todo adulto já foi uma criança e começou de algum lugar a aprender a sua vida, né? Bom, vem cá, vou te explicar. Você já deve ter escutado alguém falar que a escravidão não acabou. Bom, às vezes essas pessoas são taxadas como loucas, mas na época da escravidão, as pessoas eram obrigadas a viver em senzalas, obrigadas a trabalhar e ganhar apenas para pagar a sua, entre aspas, dívida, fecha aspas, dívidas. E, ou seja, o trabalho era somente para sobreviver. Viver para trabalhar, trabalhar para viver. E aí, hoje, pessoas que moram em favelas e zonas periféricas ainda ganham um salário mínimo, que no Brasil, atualmente, 2025, é o suficiente para viver, para trabalhar para viver. E elas ainda vivem numa região isolada, favelas ou senzalas. Bom, nome moderno, né? Tem uma cena que a edição vai colocar aí pra mim. Dá uma olhada nisso aqui. Que muita pessoa gosta de esculachar minha mão, tá ligado? Mas quando a gente começar a andar com o bandido, começar a também entrar na vida, porque eles vão tudo afrouxar pra cima do meu irmão. Você viu? Agora imagina assim, uma pessoa que hoje em dia se chama gerente, ela continua sendo ainda chamada de, talvez, se fosse antigamente, seria capitão do mato, não é? E hoje, gerente. E o dono do engenho, o senhor do engenho. Hoje seria o dono da loja, o proprietário, CEO, é moderno, né? Mas será que eu tô tirando isso tudo da minha cabeça? Só pra defender o Oruan? Não. Tem um livro chamado Psicologia Sociohistórica. Uma análise crítica à psicologia social. Esse livro é escrito por Ana Merces Bahia Bock. Bom, essa mulher, ela escreveu o material pouco conhecido, eu acho, né? Chamado Código de Ética da Psicologia. Lá no ano de 2005 e que continua em vigência até hoje. Naquela época, ela já previu problemas da sociedade que são muito óbvios para mentes como eu. Bom, vamos lá. Deixa eu começar a te explicar.
A partir da psicologia sócio-histórica, nós somos obrigados a entender números da sociedade. Então, nós somos, por exemplo, o 5º país no ranking mundial de feminicídio. Por que será, né? Tem origem com a infância de pessoas e pessoas, e assim, também com a realidade do brasileiro, já que afinal é algo que se fala do país inteiro. E como se não bastasse, como a gente ganhou de 5º lugar no ranking anterior, bom, nesse aqui a gente pega primeiríssimo lugar. Somos os campeões, ou seja, o Brasil é o campeão no ranking de crimes contra pessoas LGBTQIAPN+. Ou seja, bom, nessa aí, gabaritamos, hein? E já que todo bolo tem cereja, nós somos o 23º país ao assassinato contra pessoas negras. Ou seja, o 23º país mais racista do mundo. Bom, e aí eu te pergunto, será mesmo que o jovem que tá na favela, fazendo música, também não precisa ser analisado? Tu de chorar, sobrecarregado com o peso da glória. O que o trap significa contra todo esse sistema social? Então, você quer me dizer que quando chega uma pessoa na clínica pra gente atender, eu tenho que entender a realidade do país que ela vive. Ah, mas e se essa pessoa não estiver dentro de nenhum desses grupos? Ela, teoricamente, será que ela fica isenta? É claro que não. Para de ser bobo, vou te explicar. A história não funciona bem assim. Uma pessoa que pode ser, por exemplo, uma pessoa branca nascida em uma cidade como, por exemplo, São Paulo. Qual a probabilidade dela sofrer preconceito se ela vier de pelo menos uma classe média? É claro que é baixa. Mas será que ela viver e sair na rua e conviver com outras pessoas assim, isso não influencia a realidade dela? É claro que sim. Afinal, se tiver um arrastão, ela vai reclamar também, né? Tá, mas aí vamos supor que o problema aqui nem seja o arrastão. Mas ela vive no Brasil, um país onde a gente tem aí o Oruan tanto em alta e outros cantores de trap, rap, funk também. Bom, eu acho que até mesmo essa pessoa aí, essa branca, né, de pele clara, ela não ia querer que toda essa galera tivesse ido pro crime. Afinal, nossa, como seria viver num país como esse? E aí, hoje em dia, a gente tem um cenário onde as pessoas de periferia, bom, uma grande parte a gente viu, como o documentário mostrou, elas acabam indo para o crime para ganhar somente respeito. Mas no fundo, será que se a gente desse respeito e dignidade, elas não seriam talvez outra coisa? Bom, não tem como a gente saber, isso não aconteceu. Mas eu acho que tem uma outra curiosidade pra gente finalizar esse raciocínio. A partir do momento que essas pessoas fazem música, é melhor do que estar no crime. Será que tem algum musicoterapeuta aí? Vem me ajudar. Musicoterapeuta, tô defendendo seu trabalho, hein? Eu podia estar aqui vendendo meu peixe. Mas enfim, deixa eu voltar pro assunto. Quem for musicoterapeuta, senta um comentário embaixo. Voltando pro que interessa, será mesmo que a partir do momento que a galera de periferia faz música, isso não é musicoterapia? Isso não é terapêutico? Elas estão falando apenas o que elas vivem. Ou você queria que ele fizesse stand-up? Não dá pra fazer stand-up dentro da favela, né? Não que não seja o ambiente, mas quer dizer que é muito mais provável que a gente fale sobre coisas tristes, porque é isso que a gente vê ao nosso redor, sabe? E assim, eu posso trazer um cenário onde toda essa referência científica que eu vou deixar aqui embaixo mostra que não foi da minha cabeça. Mas, e aí? Será que não faz sentido entender tudo isso?